Olá pessoal! Quando vierem as revelações, talvez a que cause maior impacto seja a revelação acerca da vida de Jesus Cristo, o nosso amado irmão de luz. Porque existem leis no universo, por exemplo, que impedem que até mesmo seres da não-luz não podem se esquivar. Então, por exemplo, todos os ensinamentos de Jesus, as suas parábolas, os seus feitos, não puderam ser modificados, porém, a sua vida provavelmente foi toda modificada. Na verdade, nós não sabemos nem ao certo se ele foi realmente crucificado. Então vocês percebam, por exemplo, a sutileza desses seres da não-luz, a inteligência deles. Existem muitos católicos hoje em dia que acreditam que Jesus era Deus. E isso não é à toa, obviamente que essa ideia foi colocada na mente das pessoas. Então o que eles estão querendo dizer com isso? Que já que eles mataram Jesus, então eles mataram Deus, ou seja, estes seres da não-luz são mais poderosos até mesmo do que Deus? E mais uma coisa, existe a ideia de que Jesus veio à Terra para nos salvar, mas aí eu pergunto para vocês, por que ele faria isso? Ele iria vir para cá para nos salvar e dessa forma impedindo o nosso crescimento? Porque vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você tem um filho, que ele está lá estudando matemática, está fazendo uns exercícios e tal de matemática. Aí você vai chegar para o teu filho e vai dizer assim, não, pode deixar, vai brincar, deixa que eu faço o tema para você. Eu faço esses exercícios. Você vai estar ajudando o teu filho? É claro que não, né? Mais cedo ou mais tarde, esse teu filho vai precisar desse conhecimento que ele não vai ter porque você não deixou que ele aprendesse. Então, por que Jesus viria para cá? Fazer tudo isso por nós. Isso é mais uma ideia colocada na mente das pessoas para dizer o seguinte, que nós somos uns inúteis, que nós não podemos aprender ou crescer sozinhos, que nós precisamos de alguém que vai vir aqui para nos salvar. Sem falar daquela coisa do crucifixo, daquela coisa... o que é um crucifixo, na verdade? É um homem ensanguentado e pendurado numa cruz, pregado numa cruz. Por que as pessoas veneram esse tipo de coisa? Tem muita gente ao redor do planeta que provavelmente tem um crucifixo pendurado na sua parede. E na verdade tudo isso é feito para quê? Para você baixar a sua frequência e para você o tempo todo se sentir culpado, porque é isso que nos ensinaram, que nós somos culpados do que fizeram com Jesus. Mas culpados do quê? Eu não sei quanto a vocês, mas eu não consigo me sentir culpada. Por quê? Porque eu não me lembro de nada. Pode ser até que eu estive lá naquela época, mas eu não me lembro de absolutamente nada. Então como é que eu posso me sentir culpada? E chega ao ponto ridículo que muitos católicos nas igrejas, nas missas, né, aos domingos, ficam rezando uma oração onde eles ficam batendo no peito, dizendo assim, minha culpa, minha máxima culpa, mas isso... Sabe, isso é muito grave, porque isso, as pessoas vão incorporando isso no seu subconsciente e vão acreditando e se sentindo sempre culpados de um monte de coisa que elas nem sabem, né, o que estão fazendo. Bom, aí, para vocês terem uma ideia, por exemplo, existem os filmes atuais, os filmes principalmente de ficção científica, que nos mostram principalmente o que esses seres da não-luz pretendem fazer. Como esse último filme mais recente, O Mundo Depois de Nós. Eles pretendem fazer aquilo. Agora, se eles vão conseguir ou não é outra história, mas eles são obrigados a nos dizer o que eles pretendem fazer. Até desenhos como Simpsons, por exemplo, muitas coisas que são relatadas ali depois acontecem. E as pessoas que ainda estão, e vamos dizer, não despertas, elas acham que aquilo é uma coincidência, que aquilo é mera ficção científica. Poxa, que coincidência, os Simpsons acertaram de novo. Não, é porque existe todo um plano. E na Sexta-feira Santa, por exemplo, é mais bizarro ainda, porque aí as pessoas entram naquela de, não pode comer carne, mas pode comer peixe. Ué, mas peixe não é carne? E por que pode comer peixe e não pode comer carne? E por que só um dia do ano você não pode comer carne? Por quê? Porque você considera comer carne um pecado? Quer dizer, na verdade aí eles vêm com alegam o seguinte, mas Jesus comia peixe. Por quê? Porque ele andava com pescadores.
Mas será que ele comia mesmo? Eu, sinceramente, não consigo imaginar aquele ser divino se alimentando dos seus irmãos. Eu não consigo, tá? E eu acho que essa história de que as pessoas acham que na sexta-feira elas não devem comer carne, porque elas no fundo, imaginam que comer carne seja um pecado. Ou seja, lá no fundo, no subconsciente das pessoas, as pessoas sabem que comer carne é errado. Mas as suas crenças limitantes são muito grandes e as pessoas não conseguem sair disso. E outra coisa que eu acho muito interessante é o fato, por exemplo, da Bíblia, que diz assim, ó, não, Jesus, ele transformava água em vinho, ele multiplicava pães, peixes, ele curava pessoas, ele ressuscitava os mortos, mas ele era pobre. Ele e a família dele eram pobres e eles sofriam muitas privações. Então vamos pegar nos dias atuais, por exemplo, vamos imaginar o Sai Baba. O Sai Baba, por exemplo, ele fazia... Por que eu estou falando do Sai Baba? Porque o Sai Baba é da nossa época, então, portanto, tudo que ele fazia está documentado. E o Sai Baba, na frente de uma multidão de pessoas, ele pegava e fazia assim, e ele materializava, se quisesse, um diamante na frente de todo mundo. Agora imagina se o Sai Baba fazia isso, imagina o poder que Jesus tinha naquela época. Jesus andava sobre as águas. Será que ele não poderia plasmar, materializar, sei lá, comida, dinheiro, tudo que precisasse daquela época? Tá. Então, mas por que nos colocam essas ideias na mente? É pelo seguinte, é para dizer para você que você não deve tentar ser rico. Você não deve pensar em riqueza. Se você principalmente quiser trilhar um caminho espiritual, tudo mais, você tem que ser pobre. Por quê? Porque é muito mais fácil controlar uma pessoa pobre. Você não pode controlar um rico. Vamos pegar como exemplo o Elon Musk. O Elon Musk faz o quê? Mais ou menos um mês atrás, vocês podem procurar isso, né? Que vocês vão achar essa reportagem. O Elon Musk lá teve uma treta lá com a Disney. Aí um dia o Elon Musk estava sendo entrevistado num programa lá dos Estados Unidos e tinha um CEO da Disney sentado na primeira fila ali do auditório. E aí o jornalista lá, o entrevistador, fez uma pergunta para o Elon Musk. E o Elon Musk respondeu assim, eu quero que a Disney, F, uma palavra com 4 letrinhas, tracinho C. Ou seja, eu quero, o Elon Musk disse, eu quero que a Disney, F, tracinho C. Vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Ou seja, como é que você vai controlar pessoas ricas? Elas não estão nem aí para você. Você não consegue. A mesma coisa são as pessoas sábias. É muito difícil de controlá-las. Porque você não consegue, porque as pessoas que são despertas ou as pessoas sábias, elas vão ser aquelas pessoas que vão simplesmente juntar, né, fazer, ligar os pontinhos. Você não consegue enganá-los, você não consegue. E aí surgem aquelas histórias, né, que eu já falei em outros vídeos, que eles dizem assim, você não deve estudar. Porque se você estudar, você vai ser nerd, você vai ser um mal amado, uma mal amada, ninguém vai querer saber de você, e essas coisas todas. Você, enfim, vai ser ridicularizado e tal. Tudo para quê? Para que você não estude e para que você não seja rico. Eu, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu sou reikiana, tá? Quando eu fiz reiki, eu fiz cursos e eu paguei bem caro por esses cursos, porque os cursos de reiki não são baratos. Tá? Então agora tem gente que diz assim, mas reiki você tem que fazer de graça. Tá, mas essas pessoas que acham que o reiki tem que ser feito de graça, quando é que elas fazem reiki em alguém? Sim, porque a maioria das vezes elas nunca fazem reiki em ninguém, porque elas estão sempre trabalhando, correndo atrás de dinheiro. Então, se elas cobrassem pelo reiki, pelo menos elas fariam reiki em alguém. De que você não pode cobrar por curas, por trabalhos espirituais. Para quê? Para que você justamente não tenha tempo de fazer aquilo, porque você tem que sair, trabalhar, porque enfim, você tem que pagar suas contas, aquela coisa toda, você tem que comer e tal. Então, essa é a ideia. E aí vem de todas a coisa que eu acho a mais interessante de todas, é que Jesus, ele nasceu no meio dos animais. Eu acho isso simplesmente fascinante. Quando eu penso nisso, chega a me arrepiar. Bom, aí tem o seguinte, tem um livro chamado O Sublime Peregrino do Ramatiz. Tá? Bom, agora um parênteses.
Eu coloquei o nome nesse vídeo de Sublime Peregrino porque eu acho lindo esse nome, que eu acho que tem tudo a ver. Mas isso aqui que eu estou falando aqui não tem nada a ver com este livro. O que eu estou falando aqui é fruto dos meus, enfim, das minhas pesquisas, da minha cabeça. Nesse livro, Sublime Peregrino, do Ramatiz, ele diz o seguinte, que Jesus era um ser de tanta luz, mas de tanta luz, que ele simplesmente ficou 1000 dos nossos anos se preparando para conseguir encarnar na Terra. Ou seja, ele teve que, nesses 1000 anos, ele teve que começar a baixar a sua frequência de vibração, ele teve que baixar, até que ele conseguisse encarnar num corpo físico neste planeta. Então eu pergunto para vocês acham que um ser divino desses não poderia ter escolhido nascer, sei lá, num palacete, uma coisa assim? Mas não, ele escolheu nascer no meio dos animais. Como eu não acredito em coincidência, eu acho que, obviamente, ele quis nos dizer alguma coisa com tudo isso. E eu acho, sinceramente, que o que ele queria dizer é que os animais são muito importantes, que eles importam, que eles são nossos irmãos. Essa é a minha dedução, certo? Quando eu penso em tudo isso, fica muito fácil, para mim pelo menos, entender um pouco do egoísmo desse planeta. Que, por exemplo, nós estamos sempre focando no negativo, como, por exemplo, quando a gente coloca nas nossas casas aquela cruz horrenda. O que aquele crucifixo faz conosco? Ele abaixa a nossa frequência, porque, obviamente, quando a gente olha para aquilo, aquilo dá uma tristeza, causa uma tristeza muito grande e uma sensação muito grande também de impunidade. Porque naquela época, por exemplo, as pessoas que não concordavam com o sistema vigente da época, elas eram, pregadas numa cruz. Hoje em dia não se faz mais isso, mas os métodos são outros, tá? Mas continua se fazendo coisas contra essas pessoas. Ou seja, hoje as pessoas são chamadas de teóricas da conspiração, quando elas não são presas de verdade, como no nosso país está acontecendo nesse momento, que as pessoas são presas por crimes de opinião e tal, são perseguidas e tal. Quer dizer, o sistema continua o mesmo, os métodos mudaram um pouco, mas o sistema continua o mesmo. E no caso, por exemplo, de Jesus, todo mundo fica falando, chega na Sexta-feira Santa, pensam na morte de Jesus. Chega no Natal, as pessoas nem sequer pensam, elas só pensam em comprar coisas, mas ninguém pensa na beleza de Jesus, por exemplo, ter escolhido nascer no meio de animais. Ninguém fala sobre isso. E ninguém pensa, por exemplo, nos ensinamentos de Jesus, como, por exemplo, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem a você. Então eu sempre falo assim, você gostaria que alguém enfiasse uma faca no teu corpinho e simplesmente cortasse teu corpinho todo em pedaços e jogasse pedaço numa panela? Não. Então você não pode fazer isso com os animais. E essa única lei, ela bastaria para nós vivermos num paraíso. Porque se todo mundo seguisse essa lei, nós não precisaríamos ter prisões, nós não precisaríamos ter policiais, porque tudo seria perfeito. Basta ver, por exemplo, o número de leis existentes no nosso país. É uma coisa absurda. E as pessoas estão cada dia, parece que mais loucas, cometendo crimes horríveis, porque elas sempre acham uma brecha numa lei para fazer alguma coisa de errado. Mas, na verdade, bastaria a gente pensar na luz, que a luz é muito simples. Devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Inclusive os animais. Então, gente, fiquem com Deus. Namastê.